Olá pessoal, vamos dar início a um novo estudo dentro da disciplina de filosofia. Ainda estamos no campo da ética e trago para vocês hoje um dos grandes textos e personagens do Iluminismo, conhecido como uma das maiores mentes da história, um dos personagens centrais da discussão no que diz respeito do período moderno até o período contemporâneo, chamado Immanuel Kant. Kant é uma das mentes mais privilegiadas, é também um dos autores mais buscados e complexos dentro dos estudos da filosofia, porque Kant, eventualmente, ele abraça uma das linhas da própria ética como uma das condicionantes de aperfeiçoamento humano no que diz respeito à interioridade para com o exterior. Ou seja, há uma frase muito clássica do Kant para conceituarmos até a ética, né? Kant diria que tudo que não puder ser explicado como fez, é melhor não fazer. E essa frase ela traz para todos nós uma abertura, né, e uma abrangência no que diz respeito aos comportamentos entre o certo, o errado, o faço ou não faço, o quero, não quero, posso, não posso, devo ou não. Essa composição ela é muito íntima para com até a própria projeção das virtudes, né? Tema esse que nós já conseguimos identificar desde da perspectiva da análise dos gregos, lá nos pré-socráticos, né, como também dentro das escolas helenísticas, né, que eventualmente nos trouxe, né, grandes complexos e principalmente, né, a abertura para a interiorização daquilo que seria o princípio, né, na filosofia, entre a circunstância do amar o conhecer, né, ser amigo da sabedoria. Então, o tema que nós vamos trabalhar hoje, vamos começar a circunstanciar, é justamente um tema do Kant chamado O que é esclarecimento? Resposta à pergunta. Texto esse que ele traz para todos nós uma cordialidade para com as reais funções que a ética vem dinamizar com a nossa formação e a nossa estruturação. Veja, quando se fala em filosofia, quando se fala em ética, eventualmente a gente começa a trabalhar aquilo que está em constante compartilhamento entre o conjunto de regras, normas, condutas, princípios e valores do homem dentro de uma composição social coletiva. A ética ela traz para todos nós essa circunstância não apenas teórica, né, mas também dentro de uma perspectiva prática ao que conhecemos sobre o melhoramento humano para com o outro, né? Então, quando a gente desmembra a ética, que significa, né, ethos, aquilo que é interior, aquilo que está em nossa essência, e daquilo que está dentro para fora, como será analisado essa nossa condicionante entre as reais virtudes que norteiam o homem, como também os princípios e os valores que estão entranhados justamente nas conjunturas morais, dentro da perspectiva de palavras, né, que são extremamente fortes para esse entendimento, que seria o caráter, a dignidade, a integridade, a honra, a justiça, a prudência, a decência. Todas essas condicionantes, elas trazem para todos nós uma circunstância de melhoramento e principalmente de eficiência. Ou seja, quando se tem uma sociedade doente, uma sociedade extremamente voraz, conflituosa, em decadência, com seus valores, com suas originalidades deturpadas,
evidentemente a gente precisa identificar que ela precisa mergulhar em seus efeitos, mergulhar em suas causas, em suas consequências, e naturalmente ela traga para um entendimento maior de saída, de busca e principalmente de contexto daquilo que seria evidente para um melhoramento, não só humano, mas também dentro dos eixos, né, que vão orientar a sociedade, a economia, a cultura, a religiosidade, as ciências, mas também a própria política, que é uma das ciências originalmente, né, constituídas para identificarmos aquilo que já se trazia na Grécia Antiga, uma composição do que viria a ser a república, do que viria a ser a democracia, e dentro dela, né, as suas filhas, a isonomia, a isocracia e a isegoria. Né? Dentro dessa composição, ou dentro dessa circunstância, a gente percebe que a ética está evidenciada em várias amplitudes, em várias contextualizações. E a obra do Immanuel Kant, resposta à pergunta o que é esclarecimento, a gente começa a trabalhar uma ideia sobre o que é alguém esclarecido, né? O que vem a ser alguém esclarecido. A própria palavra, né, esclarecimento, ela traz para todos nós uma ideia de claridade, significa luz, né? E luz remete a todos nós uma circunstância do que viria a ser uma fuga da escuridão, da treva ou da ignorância. Essa luz, ela naturalmente ela é um ponto de saída para com aquilo que originalmente era tratado nas sociedades antigas e principalmente nas composições e eixos do que seria a própria tradição, os costumes e eventualmente o achismo, ou seja, as verdades estipuladas principalmente nas hipóteses e suposições evidentemente de famílias ou instituições enraizadas como detentoras das verdades. Quando se fala em esclarecimento, precisamos identificar que alguém esclarecido é alguém que é autônomo. E só se tem autonomia quando se é livre. E aí a gente começa a circunstanciar, né, uma relação de palavras que originalmente elas vão ser dependentes entre si. Logicamente, alguém esclarecido é alguém que é próximo do que viria a ser o conhecimento, né, ou a sabedoria oriunda principalmente da troca, da sapiência, daquilo que eventualmente, né, as pessoas iriam se dispor à projeção do que seria ensinado, ou seja, o conhecimento ele precisa ser distribuído, ele precisa ser passado, solidarizado, né? Através daí a gente tem uma circunstância do que seria a própria serventia da educação. Tendo isso como uma circunstância de doação, e educação vem disso, né? Daquilo que eu trago de dentro para a sua funcionalidade e a sua serventia fora, ou seja, aquilo que é doado ao outro, a gente começa a canalizar aquilo que eventualmente é fundamental, que nós conhecemos e tanto buscamos, que é a sintomática da esperança, né? Ou seja, não existe educação sem esperança. Não existe educação sem o crivo do que viria a tornar o homem autônomo. E o homem autônomo nada mais é do que alguém que, curiosamente, rompe com as verdades prontas, com aquilo que é dito, aquilo que é preparado, aquilo que é canalizado na voz de outros, e aqui a gente começa a emaranhar a circunstância do que viria a ser, quais são as vozes
que são ditas, quais são as vozes que são faladas, quais são as vozes que são escutadas, né? Quem são os privilegiados detentores das certezas, das verdades ou das imposições? No transcorrer da história, você tem várias esferas. Você tem principados, reis, imperadores, governos, países, né, aglomerações no que diz respeito a corporações, até mesmo, né, as próprias circunstâncias financeiras, a perspectiva do marketing, a circunstância da informatização, da virtualização, e dentro do que a gente conhece, né, oriundo aos tempos modernos, contemporâneos, né, a própria ideia da proliferação de notícias falsas, ou aquilo que vem a ser, né, condizente com a maneira de desapropriar do homem até a mesma sua própria autocrítica, a sua reflexão, a sua análise, a sua dúvida, ou os seus porquês, né, que eventualmente torna-se imprescindível para a filosofia o porquê, né, ou seja, o como, o quando e o aonde, dentro do que nós impusermos como perspectiva do que vem a ser um homem autônomo, né? E ser autônomo nada mais é do que ser livre. E alguém livre é alguém que caracteriza-se por construir sua própria rota, independente do meio que o cerca. Ou seja, falar o que não foi falado, expor o que não foi exposto, buscar o que não se busca, aparecer da maneira que a maioria não aparece, romper vínculos com o que já foi dito ou com o que é seguido. Nessa composição, o texto do Kant ele vem muito, né, em forma relacionada também com outro grande texto, chamado O Discurso da Servidão Voluntária, do autor Etienne Laboétie, né? Ou seja, ninguém é livre se você for servo, né? No texto O Discurso da Servidão Voluntária, a grande pergunta é: a quem nós servimos? Quem são os nossos senhores? Quem são os nossos donos? Ou quem, de certa forma, faz com que a gente fale o que já foi falado? Contextualize o que já foi exposto. Pratique o que já foi construído. Ou seja, quando se discute essa ideia de dependência, de monotonia, a gente tem uma composição real sobre o novo, a audácia, o que não foi feito, o que foi impensável. Quem fará? Só fará isso quem for autônomo, só fará isso quem for independente. E aí é uma característica de quem é livre. Notoriamente, a gente precisa identificar que essas condições elas vêm de encontro à projeção sobre ser esclarecido é alguém que naturalmente toma as rédeas do seu pensamento por o crivo da razão. Ou seja, a partir do momento que o homem ele rompe com o achismo, com a ideia da mesmice, com a ideia do vitimismo, com a ideia principalmente da monotonia, o homem ele passa a ser audacioso, né? Ele passa a ser mais robusto. É como se a gente pudesse exemplificar a partir do momento que o homem começa a cortar as suas correntes, começa a quebrá-las, triturá-las. E um homem livre é alguém que não é amarrado. Logicamente, né, no transcorrer do nosso debate, vamos, de certa forma, promover de maneira mais contínua, mais presente, a circunstância do que vem a ser um homem esclarecido, né? Porque uma das próprias esferas e propostas dentro do texto é justamente, né, que respostas a gente tem para as perguntas feitas, né? Que tipo de análise nós podemos fazer sobre o mundo, sobre o meio ambiente, sobre as questões da sustentabilidade, sobre a biodiversidade, sobre os dramas contemporâneos relacionados
as novas composições familiares, a questão dos refugiados, a circunstância do extremismo religioso, né, a própria do que viria a ser, né, a reformulação do sistema democrático com os tempos atuais, né, a própria forma efusiva, voraz, expansiva do que está sendo, né, os vínculos da informatização, da virtualização, da comunicação e principalmente, né, da esfera condizente ao saber, ao conhecimento e principalmente, né, a própria estrutura do que a educação vem passando nos tempos atuais. Os dramas, as guerras, as fomes, o lixo, a gente pode dizer das desigualdades, do racismo, da xenofobia, da discriminação, do preconceito, das desigualdades. Ou seja, quais são as nossas respostas paralelas a essas perguntas? Algo importante precisa ser relevado, algo importante precisa ser enaltecido. Ou seja, ao tempo que o homem pergunta, curiosidades vão aparecendo. Ao tempo que esse mesmo homem, ele incorpora o espírito duvidoso, o espírito que notoriamente faz com que ele se torne um sujeito do seu tempo, e aí é onde está uma das grandes características do homem livre. Ele é alguém que notoriamente luta, não só pelo seu momento, pela sua época ou pelo seu condizente da era que ele está inserido, mas é alguém que preserva para um futuro próximo toda uma legião de pessoas que virão, ou seja, os descendentes, né? O nosso próprio meio do que viria a ser a estruturação populacional futura. Então, a partir do momento que nós entendemos que esse esclarecido significa alguém que notoriamente é um sujeito do seu tempo no mundo, é alguém que entende dos direitos, é alguém que entende dos deveres, é alguém que eventualmente defende o que está na Constituição, é alguém que não é individualista, notoriamente alguém que não se faz condizente numa esfera dos pecados capitais e a valoração do que seria o indivíduo promíscuo, fútil, banal, inútil, insignificante, simplório, reducionista e principalmente, né, ínfimo. Ou seja, alguém que é autônomo, alguém que é esclarecido, alguém que é livre, jamais é pequeno. E pequeno aqui não é em tamanho, em estatura, em fisiologia, mas significa pequeno em princípios, pequeno em valores, pequeno em condizente com a falta de ética ou a imoralidade que essa pessoa venha a defender, praticar e expandir. Ou seja, o texto do Kant, ele permite que a gente faça essa primeira análise, né, de conjecturas, mas o texto ele é muito forte, porque ele vai envolver o homem dentro das esferas que ele está inserido, desde da sua composição enquanto ser individual, dentro do micro até o macro, e tudo aquilo que eventualmente fará com que o homem ele passe a ser alguém proeminente, alguém vertiginoso e alguém que notoriamente, mesmo o tempo passando, mesmo ele sendo limitado no que diz respeito às questões finitas da vida, mas é alguém que marca o seu tempo de maneira satisfatória, relevante, estruturante e principalmente alguém que faz com que a educação, a ciência, a tecnologia e principalmente, né, as suas virtudes, elas possam ser notadas sem nenhum tipo de reducionismo.